Graças e paz, povo de Deus. Sou o pastor Sandro Vieira. Estou aqui mais uma vez para mais um vídeo do canal da Igreja Apostólica Shekinah. Seja bem-vindo. Hoje nós iremos tratar de um assunto, né? Se você assistiu o último vídeo, você percebeu que eu entrei em determinados assuntos da visão de Jesus com relação ao preconceito. Tratamos disso com o texto da mulher samaritana, Jesus abordando a mulher samaritana. E hoje nós seguiremos a mesma linha temática. Mas antes de começar, eu gostaria que você desse seu joinha, faça aí as suas ponderações, as suas dúvidas, que nós, assim que possível, nós responderemos. Adicione aí o sininho para que quando nós tivermos novos vídeos você possa receber as notificações do canal, ok? Então, hoje nós vamos trabalhar a visão de Jesus com relação ao amor ao próximo. Existem algumas palavras que a gente utiliza muito frequentemente. Uma delas está muito na moda, é a questão da empatia. A grosso modo, falando de maneira muito geral, nós temos aí a simpatia, né, que é querer ser agradável, ser simpático, é ser agradável a todos. A antipatia, que é ser desagradável, que é ser grosso, né, não fazer questão de agradar ninguém. E a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, Jesus conta a história do bom samaritano. A história de um homem que sai para outra cidade, é assaltado, é ferido, é machucado, deixado à beira da morte, no caminho, à beira do caminho, atente para esse detalhe. E por ele passa um fariseu, indo para o templo, vê, mas não faz nada, passa um levita, olha, mas não vê, e segue o seu caminho. E vem um homem, um samaritano, que se desvia do seu caminho para chegar até aquele homem. Coloca azeite, põe vinho em suas feridas, ata, conforme a palavra diz, ele dá todo um cuidado àquele homem, leva até uma estalagem, paga a estalagem e pede que o estalajadeiro cuide do homem até que ele volte. E o motivador de Jesus contar essa parábola é que um capítulo atrás, se você olhar ali dentro do capítulo 9, capítulo 10, alguém pergunta para Jesus qual é o maior mandamento. Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas e amar a teu próximo como a ti mesmo. E aí, alguém pergunta para Jesus: quem é meu próximo? Jesus conta essa história. E nos dias atuais é muito pertinente essa pergunta: quem é o meu próximo? Porque nós, igreja cristã, igreja protestante, igreja evangélica, né, conforme nós estamos encaixotando Jesus em regras, em paradigmas nossos, né, em dogmas que não são de Deus, são do homem, mas Jesus ele traz algumas lições para nós com essa parábola, com essa história. Quando Jesus fala amar a Deus sobre todas as coisas, você precisa aprender a colocar Deus de fato em primeiro lugar. E se você não for cristão, né, talvez você vá entender melhor isso do que muitos cristãos, ou que se dizem cristãos. E como eu disse no vídeo anterior, a gente tem alguns níveis, né, de religiosidade, por assim dizer. Você tem o crente, e aí o ditado popular diz que até o diabo é crente, né, porque ele tenta Jesus na palavra, Lucas capítulo 4. Né? E aí esse é muito focado nos usos e costumes, na religiosidade. Você tem o simpatizante, né? Aquele que gosta de ouvir o hino, que gosta de ouvir uma mensagem,
mas não assume um compromisso com Deus. Muitas vezes assume um compromisso com homens, com pastores, com lideranças, mas não assume um compromisso com Deus. E tem o cristão, que é uma das espécies mais raras de se achar hoje em dia. Eu me coloco não como um dessa espécie, porque eu também falho muito nesse encontro com Deus, nessa relação com Deus. No capítulo 6 de Lucas, Jesus ele traz algumas regras de ouro para os apóstolos. Na primeira ele diz: não julgueis para não ser julgado. À medida que julgar, você também será julgado. Então já a empatia e o amor que Jesus fala, já começa a olhar o outro sem um olhar condenatório. As pessoas costumam dizer, principalmente nós cristãos, nós costumamos fazer a separação do mundo com o mundo espiritual, né? Ou seja, eu estou na igreja ou eu estou no mundo. Na verdade, você está com Jesus, e Jesus ele não é ideológico, ele não é partidário. Jesus ele vem trazer o reino de Deus. Então, ou você tem uma visão de reino, ou você tem uma visão de mundo, né? Cada um faz a sua escolha, cada um faz a sua opção, e nós devemos aprender a respeitar essa opção, que muitas vezes a gente não consegue. A gente tem um olhar condenatório para o outro, porque eu já vivi no mesmo lodaçal do pecado, já vivi na mesma lama, mas agora que eu estou com as vestes limpas, com as mãos puras, com o coração puro, o outro é podre. Na realidade, Jesus vai dizer o seguinte: você não vê Jesus, você pode pegar os 4 evangelhos, você não vê Jesus cercado de pessoas preconceituosas. Na verdade, as pessoas preconceituosas estavam próximas a ele, mas ele buscava sempre ensinar que não deveria ser preconceituoso, que não deveria fazer diferença. Ele estava perto da prostituta, ele estava perto do ladrão, ele estava perto do excluído, do leproso, do mendigo. Eram essas as pessoas com as quais Jesus se relacionava. Os fariseus se incomodavam muito com isso. Da mesma maneira que muitas vezes hoje, quando um cristão está tentando buscar aquele que está no mundo, muitas pessoas julgam e condenam. O salvo é aquele que está dentro da igreja. Não, o salvo é aquele que está em Cristo Jesus. Tem uma outra regra de ouro muito interessante, que também está em Lucas no capítulo 6, que Jesus diz: trate os outros da maneira como você gostaria de ser tratado. Parece um ditado popular, mas é bíblico. É Jesus dizendo: trate os outros como você gostaria de ser tratado. Isso é empatia. É o que falta um pouco na humanidade hoje. Me colocar no lugar do outro. É difícil. É muito difícil. Como é que você se coloca no lugar de uma mãe que perdeu um filho? De um pai que perdeu um filho? Como é que você se coloca no lugar de alguém que está sofrendo de uma doença que você nunca teve? Como é que você se coloca no lugar de alguém da família de alguém que tem câncer, da família de alguém que tem depressão, das famílias que estão perdendo os seus entes queridos aí para o Covid-19? Mas a empatia e o amor me aproximam dessas pessoas para que eu possa também, de uma maneira diferenciada, me aproximar da dor que eles sentem para poder ser um repositório. Ter uma palavra de consolo, ter um abraço, ter algo que possa pelo menos confortar. Muitas vezes as pessoas só precisam de um abraço, de um bom dia, de um sorriso. E nós, e aí eu falo nós, frequentadores de igreja, pastores, pastoras, líderes, nós muitas vezes esquecemos que Jesus tinha esse olhar diferenciado para as pessoas. Talvez hoje o grande ponto
desse nosso relacionamento com Deus é não entender que para eu chegar a Deus, eu passo pelo outro. Às vezes a gente fica muito nessa coisa de que a salvação é individual, de fato, a salvação é uma escolha individual. Mas se ninguém oferecer a opção de escolha, como fazer essa escolha? E a palavra, ela ensina, mas o exemplo, ele ensina muito mais. Que testemunho temos dado da nossa empatia, do nosso amor ao próximo? Eu quero te convidar a essa reflexão. Leia capítulo 6 de Lucas, leia capítulo 10, versículo 25. Faça essa reflexão. Será que nós hoje, como cristãos, estamos tendo capacidade de olhar a dor do outro e pelo menos nos solidarizar com a dor do outro? Ou continuamos, como fariseu, preocupados com o templo, preocupados com os nossos horários e compromissos da igreja e passamos direto por aqueles que precisam? Ou como levita, preocupado com a música, preocupado com o louvor e passa direto por aqueles que necessitam? A maior louvor, a maior adoração que podemos fazer a Deus é viver um evangelho de verdade. Isso é um desafio para todos nós. Todos nós. Não se aponta em lugar nenhum hoje um homem que se possa dizer que é santo. Muitas vezes, e aí eu vou estar sendo um tanto quanto polêmico, quando a gente fala das pessoas do mundo, muitas vezes as pessoas do mundo têm mais empatia pelo próximo, têm mais amor pelo próximo do que nós que estamos dentro das igrejas. Que essa palavra possa ajudar você nessa reflexão, da maneira que está me ajudando também. Que nós possamos juntos começar a construir o reino, não somente por palavras, mas por ações. O Senhor Deus te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe a tua família, e nós estaremos juntos na próxima semana, se Deus assim permitir. Amém.